Está encostado. Amém. Eu vou estar fazendo aqui trazendo as informações sobre o tema, e a hora que vocês quiserem, vocês podem me interromper para alguma opinião ou alguma dúvida, né? A gente está aqui no projeto, né? A gente teve aula agora com as crianças, né? Meus pequenos aí, aula de inglês, já está ali na outra sala, alguns ainda estão aqui, então se vocês ouvirem algum barulho, é alguma criança aqui fazendo barulho. Mas é bom participar e deixa eu ver aqui. Bom ouvir também a Simone. Simone, um abraço para o Beto. Deus abençoe nessa caminhada. E vou começar aqui com o tema sugerido, desenvolvimento pessoal. É muito interessante, né? Porque na minha conversão também a gente fica um pouco. Eu me converti ali por volta dos 18 anos de idade, 17, 18 anos, quando o Senhor tocou no meu coração e eu não gostava de ler. Eu não gostava muito de ler. E na minha conversão aconteceu algo interessante, porque com a leitura bíblica, comecei a ler a Bíblia, imediatamente comecei a ler a Bíblia, e começou a me despertar sentimentos diferenciados. E isso, ao longo da minha caminhada, me trouxe a continuar lendo, estudando, e eu creio que esse tema aqui está servindo para mim, né, porque eu continuo meus estudos, e também creio que vai edificar a vida dos irmãos. Mas vamos em frente aqui naquilo que a gente preparou para os nossos amigos missionários que se encontram aqui. Entendemos que o desenvolvimento pessoal não é apenas o desenvolvimento intelectual, e eu vou focar bem no tema em relação ao preparo. Desenvolvimento pessoal é o desenvolvimento intelectual, físico, emocional e espiritual. Somos seres integrais diante de Deus e diante da sociedade, e marca bem essas duas palavras, diante de Deus e diante da sociedade em que nós vivemos. Devemos acreditar que enquanto temos fôlego de vida, temos a oportunidade de nos desenvolvermos um pouco mais em nossa formação educacional, entre parênteses, profissional, de forma específica, como também nossa caminhada cristã e missionária. Infelizmente, ao longo da história eclesiástica a nível global, principalmente em relação à teologia, que foi influenciada em alguns aspectos pela filosofia grega de Platão, quando a quanto à teoria do mundo das ideias e o mundo físico, onde ele fez a separação, onde o mundo das ideias é o mundo ideal e melhor, e o mundo físico é inferior e não presta para nada. Influenciados por essa teoria, caímos também em um dualismo desequilibrado, onde definimos de forma equivocada o mundo em natural e espiritual, vezes tendendo exageradamente para um em detrimento do outro. Para Deus, de fato, esse dualismo não existe, pois ele o enxerga inicialmente de forma integral e não dividida e facetada. O mundo físico existe e é real, e sabemos disso. O mundo espiritual, que definimos como mundo invisível, também existe. A questão é que, influenciados por esta cosmovisão grega, definimos nossas ações diárias nessas duas categorias, onde dizemos: isso é espiritual, mas isso é natural, entre parênteses, ou secular. Quando que orar, ler a Bíblia e jejuar é totalmente espiritual, mas estudar a Bíblia teologicamente, fazer uma faculdade de gastronomia ou uma pós-graduação em biologia marinha não é nada espiritual. Fui bem além, né? Biologia marinha. Parece que paira um sentimento de perda de tempo nessas ocupações, como que se Deus não se alegrasse e desejasse que nós, seus filhos, nos desenvolvamos em diversas áreas do conhecimento e aprendamos mais de sua criação, que o próprio Senhor nos deu de graça e por graça ao criar esse mundo maravilhoso. As práticas espirituais que Jesus
reforçou, são caminho para amá-lo e ter comunhão com ele, mas também um caminho para o desenvolvimento intelectual. O pecado está destruindo a real visão e vida que Deus deseja para nós. Sabemos o que é pecado: roubar, ver pornografia, traição conjugal, desobedecer à liderança, falar mal do trabalho do outro missionário, não perdoar, amor ao dinheiro, desviar ofertas, amando mais o recurso do provedor do que o próprio provedor. Tudo isso é pecado e todos nós somos tentados a fazê-lo. Tentados, diferente de estar na prática destes pecados, que naturalmente é sinônimo de queda. Devemos fugir dessas tentações e isso é possível somente aplicando o que Jesus nos ensinou. Sem comunhão com Cristo, não haverá nenhum tipo de desenvolvimento que glorifique a Ele. Voltando à questão da formação educacional, quantas vezes deixamos de estudar algo, fazer outra graduação ou um curso técnico, ou quem sabe um mestrado, pois alguém disse que não é espiritual. Quantas vezes estudamos algo apenas para o aproveitamento da obra de Deus, em vez de estudarmos, não porque é espiritual ou não, nem somente para aproveitamento da obra, mas estudar para aprender para a glória de Jesus Cristo. Certa feita, alguém acusou o apóstolo Paulo de que as muitas letras o estavam levando ao delírio. E, de fato, o conhecimento sem Deus pode inchar e levar a caminhos de delírio, mas o conhecimento com Deus leva-nos à mente de Cristo, a desejar a Cristo, a amar a Cristo e a fazê-lo conhecido em todo o mundo. E isto por meio de ferramentas práticas que serão usadas para levar você e outras pessoas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, ah, para mais uma comunhão mais estreita com Deus e o mundo compreender que em Cristo nós, como missionários, nós vivemos, nos movemos e existimos, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, tudo é tudo. Foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo que nós fazemos, que nós missionamos, que nós estudamos, Cristo tenha a preeminência. Na prática, como se desenvolver pessoalmente? No caso, agora a gente passa para a parte mais prática. Em primeiro lugar, manter vida de oração e leitura da palavra de Deus. Orar, ler a Bíblia, jejuar são essenciais para continuar sua comunhão com Deus e desfrutar da sua paz com Ele. E isso mesmo sem um desenvolvimento intelectual característico. Nem todo mundo é igual, mas todo mundo é chamado, crendo ou não, para viver em um mesmo espírito. Já diz a Escritura em relação às práticas espirituais: orai sem cessar, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, que vem de Deus e vai voltar para Deus, sua alma, que são as emoções que o Pai Celestial conhece e continua trabalhando, e corpo, a parte física e intelectual, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo. Segundo lugar, estudar a Bíblia. Mas estudar o quê? Eu já fiz teologia, eu já fiz um curso teológico, né? Algum tema que você gosta e que queira desenvolver um pouco mais, ou algum assunto que você não compreenda ainda. A palavra do Senhor nos diz que Deus falou ao povo de Israel: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento.
Claro que o conhecimento aqui, prioritariamente, em relação à lei do Senhor, mas também está interligado a tudo que podemos conhecer do que vem de Deus e o que está ao nosso redor, conhecer o nosso tempo e etc. Mas a palavra destruído também pode ser traduzida como silenciado, se tornou irrelevante, sem sal. O meu povo foi silenciado, em vez de destruído, podemos colocar silenciado, porque o povo de Israel ele não foi destruído automaticamente, ele foi para o cativeiro, mas ele retornou e está aí até hoje. Então, eu posso traduzir também: o meu povo foi silenciado, se tornou irrelevante, sem sal, se tornou insípido. Por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento de Deus e da vida em sociedade. Por falta de conhecimento teológico, já vimos missionários concordando com racismo, dizendo que pessoas de cor são inferiores ou superiores, usando o termo raça dele, raça do outro, raça dela, tribo inferior, tribo superior, povo mais atrasado, menos atrasado, ou eu sou descendente de europeu, então eu sou melhor, né? Por isso sou mais inteligente e, pasme, até missionário vendo algo de Deus na vida de Muhammad, o profeta do Islã, e isso é algo inadmissível para a missão de Deus. O sul-coreano Yoon Hong Kim, fundador e CEO da empresa NeuroStory, especializada em saúde cerebral digital e apoiada pelo governo sul-coreano, reconhecido por ter o maior QI do mundo, afirmou que a Bíblia é a chave para a inteligência e segredo para o desenvolvimento do intelecto, declarando que a leitura profunda das Escrituras e a fé em Jesus Cristo expandiram sua compreensão lógica do propósito e da realidade. Ele considera a Bíblia a fonte da verdadeira sabedoria e defende que a inteligência sem valores morais é vazia. Terceiro lugar, como faço para desenvolver-me diante de Deus em todas as áreas da minha vida? Amar a Jesus e desejar ser como Ele, tenha fome de Deus. Vinde a mim, disse a ele, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando que o primeiro é desenvolvimento pessoal em todas as áreas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e pensamento. Em grego aqui o pensamento seria ah, atividades mentais, exercícios mentais para a glória de Deus. E o segundo, amarás o teu próximo, está no desenvolvimento diante dos homens, diante da sociedade, é o contato que a gente tem com a sociedade. O primeiro é vida ativa com Deus. O segundo mandamento é vida ativa entre os homens. Paulo conclui com a palavra e ele diz: e ele mesmo, Deus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E aqui, doutor não é só doutor em teologia, não é só graduado em teologia, mas é doutor ou graduado em pedagogia, química, história, biologia, artes. Deus deu doutores para todas as áreas na igreja e na missão. Querendo o quê? Ele continua, querendo o aperfeiçoamento no espírito e na educação dos santos para a obra do ministério. Que ministério? Apenas evangelizar entregando panfleto na rua? Isso é louvável a Deus, mas não é apenas isso. O serviço é muito mais abrangente. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos
à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou, em outra tradução, a homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo, que é o nosso exemplo principal, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, precisamos crescer, como disse o apóstolo. Cresçamos em tudo. Ele não disse cresçamos na nossa vida espiritual apenas. Isso é o que é importante. O mundo deixa de lado. Se você estuda, não precisa estudar mais. Paulo não disse isso. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo somos diferentes, mas somos unidos, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Em quarto e último lugar, como posso me desenvolver como missionário na minha vida cristã e missionária? Aumentar a autoconsciência diante de Deus e da sociedade em que vivemos. Se pergunte: quem sou eu diante de Deus? Tem a ver com a nossa identidade. Você tem ciência, né, e autoconsciência, ciência própria de quem você é? Amado por Deus, você é. Salvo por Deus, você é. Filho de Deus, você é. Chamado por Deus, você é. E qual a sua função na sociedade em que você vive? Sou missionário cristão. Sou crente que ora, que prega, que ensina. Correto. Você é chamado por Deus, você é missionário do Senhor e isso é honrável diante de Deus. Mas também eu sou, além de ser missionário, sou professor cristão de história, artesão cristão, mecânico cristão, físico cristão, astrônomo cristão, biólogo cristão. Às vezes pensamos, sou apenas um missionário. De fato, essa é a sua função principal e honrada, meu querido missionário, é a sua vida, mas você também pode alcançar novos caminhos através dos estudos, sem deixar de ser missionário. Então, eu posso voltar a estudar, posso fazer uma nova graduação, curso técnico, pós, um mestrado ou doutorado, com certeza, e você deve fazer. Deus deseja que você faça. Existem momentos que você deve parar uma atividade que você faz e e que não é pecado, né? Porque às vezes a gente pensa, não, mas se eu parar, eu não estou deixando de fazer um evangelismo que eu fazia toda noite ou toda tarde, e eu não tenho mais tempo, será que é pecado? Não, não é pecado. O importante é não parar, mas continuar, porque esse preparo servirá para um futuro próximo, para que você possa causar um impacto maior na sociedade onde você vive. Será que eu consigo? Será que eu consigo estudar online todos os dias, um pouco todos os dias, fazer um trabalho de conclusão de curso, que às vezes é difícil? Você consegue. Com certeza você consegue. Porque, como diz a Escritura, que nós podemos tudo em Deus, em Cristo que nos fortalece. Paulo já dizia, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Devemos entender que temos talentos naturais e espirituais que precisam ser usados e descobertos. Posso ir mais longe no meu desenvolvimento como missionário e em desenvolvimento intelectual e prático? Você pode. Na área da genética, todos temos genes dominantes e recessivos. No caso dos genes dominantes, seriam representados pela letra A,
grande, o Azão, e os recessivos pelo Azinho, o A menor, que são a forma como certos traços naturais são expressos ao longo da nossa vida. Um gene dominante ou característica dominante se manifesta mesmo quando apenas uma cópia dele é herdada, enquanto um gene recessivo só se expressa quando duas cópias do mesmo gene são herdadas. Por exemplo, uma pessoa que tem genes Azão, Azinho é caracterizada fenotipamente com olhos castanhos. Já uma pessoa que herda genes Azinho, Azinho, sua característica fenótipa se manifestará com olhos azuis. E assim para várias características. Agora, existem genes que nós podemos chamar de adormecidos, que ainda não se manifestaram. Sejam essas características físicas, mas também emocionais, intelectuais e, pasmem, espirituais, quando estimulados, podem se manifestar e se destacarem em qualquer momento da sua vida. Assim como o corpo necessita de exercícios, a mente e o espírito também necessitam para se manter saudáveis e se desenvolverem dentro do seu próprio limite, visto que todos nós somos limitados. Portanto, conhecimento serve para benefício próprio e dos outros, como disse o apóstolo Paulo. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que Deus abençoe aos nossos missionários da Missão Antioquia e vamos caminhar um pouquinho mais. Obrigado.